Pessoal, esse é um leg press. Também a gente tem várias variações diferentes do leg press, né? Tanto do horizontal, o inclinado, né? O 45 e o leg press vertical, aí, o 90 graus. Esse leg press, como todos os outros, trabalha a mesma musculatura do agachamento. Então a gente vai ver como movimenta tornozelo, joelho e quadril. Os músculos são os mesmos do agachamento. Então a gente trabalha quadríceps inteiro, né? Os 4 músculos do quadríceps, isquiotibiais, semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral. Trabalha gastrocnêmio e sóleo, contribuindo aí para a movimentação da tíbia no movimento. E tem que ter a musculatura extensora da coluna contraída o tempo inteiro isometricamente para estabilizar a pelve. Lembra que toda vez que o glúteo, ou o glúteo máximo, né, principalmente, e os isquiotibiais se contraem, tem que ter uma ação dos extensores da coluna para estabilizar a pelve. Então nós vamos comentar, inclusive, mais detalhes aí a hora que estiver fazendo o movimento. Então, basicamente, você pode fazer uma vez para a gente, Josi, por favor? Basicamente, o movimento é extensão e flexão do quadril, e aí tem uma certa flexão plantar e dorsiflexão, mais provocada pela movimentação, por causa do pé estar fixo no aparelho, num movimento parecido com cadeia cinética fechada. Como o pé está fixo, característica de cadeia fechada, mas também tem um pouco de coisas aí da cadeia aberta, que é a movimentação, ó. Né? Apesar de um pé estar vinculado ao outro através do apoio aqui, dos pés, tem um certo movimento do membro inferior da extremidade distal, que é o pé, o que caracteriza um pouco de cadeia aberta. Mas a gente vai considerar, do ponto de vista neurológico, aí, né, as funções que o cérebro está tentando utilizar para melhorar a ação de um músculo ou de outro, a entrar músculo que não tinha nada a ver com o movimento. Tá? Faz o movimento então, por favor. Fase excêntrica do movimento para todos os músculos envolvidos, concêntrica para toda a musculatura envolvida. Um ponto de prestar atenção é o seguinte: vocês estão vendo o ângulo de flexão do quadril, né? Praticamente 90 graus de flexão do quadril com o joelho estendido. Isso provoca, na grande maioria das pessoas, insuficiência passiva de isquiotibiais. Os isquiotibiais, eu flexiono o quadril e ele alonga no quadril. A hora que eu tento estender o joelho, insuficiência passiva. Isso pode provocar o quê? Ou a pessoa não consegue estender de tudo o joelho, ou para estender o joelho, ele consegue alongar no joelho, mas ele vai puxar a pelve, o isquio para cima, e aí a pelve faz retroversão. E a coluna lombar encosta de tudo no apoio. A hora que ela começa a fazer a flexão do cotovelo, que relaxa os isquiotibiais aqui, ele cede lá na pelve, ela volta para o lugar. Então o exercício inteiro é uma combinação dos movimentos de membro inferior com anteversão e retroversão da pelve e alteração do ângulo lombar, né? Para hiperextensão e flexão, hiperextensão e flexão. Então no final do exercício, o aluno pode sair do exercício com dor na região lombar, com bastante dor, inclusive, né, por causa de uma movimentação excessiva ali entre a região lombo-sacral, por causa da movimentação da pelve e as alterações do ângulo nas vértebras lombares. Além disso aí, vamos pensar na insuficiência passiva também do glúteo. Independente da posição do joelho, se o glúteo máximo está encurtado, o que acontece? Esse grau de flexão do quadril já pode ser que, para manter esse grau, já é exige uma elasticidade grande do glúteo. Mas a hora que começa a flexionar o joelho, faz o movimento, por favor, aumenta o grau de flexão do quadril. Então, se o glúteo não tiver suficiente elasticidade, no meio do caminho ele vai ter insuficiência passiva, não consegue mais ceder para o movimento, e aí qualquer coisa que a pessoa for além disso, vem descendo mais, vai ser às custas de retroversão da pelve. A coluna lombar, o sacro, né, chega até a sair fora, a pelve chega até a sair fora do banco, dependendo de quanto a pessoa descer. Então, o suficiente é que a amplitude ideal
para cada aluno vai variar por esses fatores. Eu estou vendo que a pelve começou a fazer retroversão, se for por causa do glúteo, se não for por causa dos isquiotibiais, eu posso fazer o quê? Pensando no glúteo. Desço até o ponto onde os glúteos deixam que o movimento aconteça, não vou ter uma insuficiência passiva. A partir da hora que a pelve começou a querer fazer retroversão, o movimento acabou ali, independente de quanto aconteceu de movimento. Tá? Então o aluno vai ter que começar com uma amplitude menor, né? E eu vou fazendo alongamento para glúteo e isquiotibiais para melhorar essa elasticidade, o que vai diminuir a insuficiência passiva aqui, e aí ele vai conseguir, com o tempo, treinar com amplitudes maiores, mas ou eu não vou fazer o exercício ou fazer com amplitudes menores. Especificamente para os isquiotibiais, o que seria a condição para evitar a insuficiência passiva e a retroversão da pelve? Conforme desce lá, conforme vai estendendo, volta lá para estender o joelho, antes de estender de tudo, na hora que eu estou chegando perto da extensão e eu vi que a pelve começou a mexer, para nesse ponto. Então, eu vou fazer com uma amplitude um pouco menor no joelho. Por quê? Porque a extensão completa do joelho vai causar retroversão da pelve. Então, eu deixo os isquiotibiais um pouco relaxados aqui para eles poderem ceder lá na pelve e a pelve ficar no lugar bonitinho. Outra coisa que pode acontecer por causa da pelve estar movimentando na retroversão, mesmo sem ter insuficiência ativa insuficiência passiva dos músculos posteriores, né, glúteo, máximo e isquiotibiais, é a falta de força nos extensores da coluna, porque são eles que mantêm a pelve assim. Se eles não tiverem suficiente fortes, toda vez que eu contraio o glúteo, a pelve faz isso, retroversão. Então, às vezes o problema está só aqui, falta de força dos extensores para manter a pelve no lugar. Eles têm que estar em contração isométrica o tempo inteiro ali, mantendo a postura da pelve, enquanto o membro inferior trabalha com contração de músculos que estão fixos lá na pelve, tanto os isquiotibiais quanto o glúteo máximo. Os dois puxam a pelve para a retroversão. Então, se eu não tiver ninguém segurando no sentido contrário, que é da anteversão, né, segurando na posição oposta, que são os extensores da coluna, eu não consigo fazer nem esse e nenhum exercício de membro inferior com eficiência. Tá? Transverso abdominal o tempo inteiro também contraído, para ter uma boa segurança de toda a parede abdominal, tanto anterior quanto posterior. A posição dos pés, sempre no alinhamento do quadril, o movimento mais básico, né? Se eu ponho o pé muito mais nessa direção, mais para cima, diminui um pouco mais ainda a amplitude do movimento pro quadril. Como acontece em todos os leg press, aqui também é a mesma coisa. Vocês vão ver que o movimento começa não a partir da posição anatômica. No agachamento eu estou na posição anatômica, então eu faço um movimento grande do quadril e consigo voltar na posição anatômica. Então tem bastante amplitude de movimento no quadril. Aqui olha o que acontece, eu já parto de 90 graus, faz o movimento por favor. Ó, quase não dá 45 graus de movimento. Então não é um exercício que eu vou conseguir dar uma ênfase grande em glúteos e isquiotibiais por causa de um padrão de movimento, né, uma amplitude de movimento pequena. Já para o joelho eu consigo dar uma amplitude maior, como acontece também em todos os leg press, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Se eu quero concentrar em glúteo e isquiotibiais, como é um exercício de cadeia fechada, o que acontece? Desce lá a perna. Nessa hora aqui, ó, se ela contrai glúteo e isquiotibiais, se eu cortasse o quadríceps dela aqui, o glúteo máximo e os isquiotibiais vão puxar o fêmur para lá. E quando o fêmur vai para lá com o pé fixo, o que acontece com o joelho? Puxa a perna para cá, ó. Olha o que acontece com o joelho. Extensão do joelho, tá? Em cadeia fechada. Então dá para fazer esse exercício sem usar o quadríceps. Vai depender da minha concentração. Então o que eu tenho que concentrar aqui? Em empurrar a barra, o suporte do pé através da contração do glúteo e dos isquiotibiais. Então, na verdade, quando está aqui, ó, o movimento que o aluno vai ter que pensar é: deixa eu levar o húmero para lá, nessa direção. Contrai glúteo e isquiotibiais, leva o húmero para lá. E aí isso aqui vai subir por consequência da extensão do quadril em cadeia cinética fechada. Porque o normal do cérebro
e se eu não falar nada para o aluno, ele vai tentar empurrar isso para longe dele, e isso é função do quadríceps, tá? Da mesma forma que acontece com os isquiotibiais, olha aqui, ó. Se tiver aqui e eu cortar isquiotibiais e cortar o glúteo para eles não terem função aqui, eu vou fazer o joelho, ó. Volta lá. Imagina a função do quadríceps. Se o quadríceps tentar estender o joelho, para na posição lá embaixo. O pé viria para cá, extensão do joelho, mas como ele está fixo lá, a hora que eu estendo o joelho, ó, olha o que acontece com o quadril, extensão do quadril. Então esse exercício eu também consigo fazer extensão do joelho em cadeia fechada e isso gera extensão do quadril. Então dá para ser esse exercício somente para quadríceps, se eu pensar no movimento como uma extensão do joelho, e o movimento vai ser idêntico, sem precisar usar glúteo e isquiotibiais. E se eu quero que o aluno foque nesse exercício para glúteo e para isquiotibiais, eu vou pensar nisso que eu acabei de comentar com vocês, em trazer o húmero na direção do aparelho. E a barra vai para cima por causa desse movimento. A extensão do joelho é consequência e não o foco do exercício. Tá? Então dá para trabalhar separado. E se eu deixar o aluno tranquilo, sem falar nada para ele, o cérebro dele vai fazer o trabalho de, como é em cadeia fechada, usar a maior quantidade de músculos possíveis. Normalmente é interessante para o aluno que está começando a gente não falar desse detalhe. Primeiro que ele nem consegue focar desse jeito que nós estamos conversando, porque ele precisa entender muitos detalhes que estão acontecendo, precisa entender o movimento, que músculo que está, onde o músculo está, né, para ele poder chegar nesse nível de concentração e de técnica. Então, deixa ele livre porque o cérebro dele vai fazer a função de usar a maior quantidade de músculos possíveis. Depois, com o tempo, eu preciso entender que isso acontece para quê? Aí eu vou focando. Não, eu quero fazer esse exercício pensando em glúteos e isquiotibiais. Ah, não, quero fazer pensando no quadríceps. E aí eu vou explicando esses detalhes para o aluno. Mas, de novo, né, se o aluno não sabe essas coisas, não sabe detalhes de anatomia, da posição que o músculo está, não tem jeito de eu achar que ele vai conseguir fazer exercício com esse nível de concentração, de controle motor, porque ele não tem essa capacidade. O cérebro dele precisa estar super entendendo o que está acontecendo lá dentro para ele até saber onde concentrar. Eu sempre falo disso nas minhas aulas, né? Falo assim, às vezes você fala para uma pessoa, mostra o exercício, faz tudo e fala para ela, concentra no movimento. Ele vai fazer cara de quem está concentrando, só que ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, eu sempre dou um exemplo fora também, falando, imagina você olhar para um celular e eu falo assim, ó, imagina todas as coisas, concentra nas peças lá do celular, eu nunca vi um celular por dentro. E aí eu peço para o cara concentrar nos mecanismos do celular e tal. Ele vai fechar o olho, ele pode imaginar algumas coisas que ele acha que que podem fazer parte do celular, mas ele não tem capacidade de realmente concentrar no que está ali dentro, porque ele nunca viu. E o aluno é do mesmo jeito. Enquanto ele não melhorar o conhecimento dele sobre como acontecem as coisas, a posição dos músculos, a função de cada músculo ali dentro do corpo, é difícil achar que um aluno vai conseguir treinar com a intensidade, ou focar mais no glúteo, ou focar mais em quadríceps, porque isso não vai acontecer. Então, uma dica é que vocês comecem a passar para os alunos esses detalhes. Ó, aqui está trabalhando esse músculo, ele faz isso e tal. Com o tempo, ele vai pegando o jeito ali, entendendo um pouco mais o processo. E isso vai melhorar bastante tanto a técnica dele, quanto a capacidade dele de focar e de realmente concentrar no exercício, o que muda, inclusive, a intensidade para mais e diminuindo o risco de lesão. Tá bom? Bons treinos, pessoal!